Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra nos diz que antes mesmo daqueles gêmeos, Jacó e Esaú, antes mesmo deles nascerem, filhos de Isaac, Deus resolveu abençoar Jacó e aborrecer Esaú. Sabemos que, assim como o Senhor nos ensina, Ele, sendo onisciente, Ele é aquele que diz que aquele que questiona algo a Ele diz: aonde tu estavas quando estava a alicerçar a terra sobre a água. Houve uma porção de terra seca, aonde antes mesmo do princípio a sabedoria já estava gerada no seio do Pai. Sabemos que a salvação, assim como as palavras e ações na conduta que agrada ao Senhor, jamais é por mérito próprio, pela própria capacidade, mesmo porque é impossível de entendimento de próprios olhos agradar ao Senhor. Quando a palavra diz que Ele procura os verdadeiros adoradores, Ele é Espírito e está à procura daqueles que o adoram em espírito e em verdade. A única forma é estar cheio da presença do Senhor. Não useis de vãs comparações, e se tiver de gloriar em algo, antes gloriais em vossas fraquezas, porque quando estamos fracos, aí é que somos fortes, a sua graça nos basta. A sabedoria que é válida para redarguir, para instruir, exortar a vara da disciplina no dia chamado hoje, individualmente, porque aquele que é meramente ouvinte ilude-se a si mesmo, e mutualmente, para que o corpo de Cristo alcance as regiões celestiais, onde Ele nos ensina que jamais Ele vai adicionar um membro da meretriz, aqueles que traem o noivo, ao seu corpo, porque Ele conhece entre aqueles que perseveram, assim como aqueles que o negam. Aqueles que perseveram com Ele reina, e aqueles que o negam, Ele disse: eu também os negarei diante do meu Pai e dos meus anjos. Um é o que planta, o outro é o que colhe, os anjos são os ceifeiros, e a morte o último inimigo, aonde só é possível através daquele que não foi capaz de decompor o seu corpo. Um corpo Ele preparou para adentrarmos as regiões celestiais, o corpo glorificado. Aleluia. Mas sabemos entre Esaú e Jacó que houve perseverança de Jacó, enquanto Esaú era negligente, assim como vendeu a sua primogenitura. Sabemos que havia uma guerra, uma briga por primogenitura, mas sabemos que o povo não compreendia aquilo que era espiritual sendo carnal, assim, porque sabemos que todo que nele deposita confiança e persevera, ele é o primogênito de toda a criação, o unigênito do Pai, que nos adota como filhos por adoção, e primogênito de toda a criação, aquele que disse, quando queriam beber daquele cálice antes dele, Ele disse: não podeis. Assim, quando se apresentavam na sua ignorância diante dele, Ele dizia: basta. Nós devemos perseverar sempre anunciando a verdade. Aqueles que acatam essas advertências, assim como nós
acatamos, pois não somos hipócritas de anunciar aquilo que, se não estivéssemos a viver, porque sendo ouvinte e praticante, aquele que não for, ele está iludindo a si mesmo. Por isso, buscamos sempre praticar a sua verdade, mesmo porque é através da prática que há a libertação, que há a cura, que há a restauração, que há aquilo que é adicionado quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar. Mas ali, Esaú vendeu sua primogenitura por um prato de lentilha, onde muitos hoje, por conta daquilo que é elevado, estão sempre tomando por empréstimo, e aquele que toma por empréstimo do mundo se torna escravo do mundo. Aquele que ama o mundo e o que há no mundo não ama a Deus, assim como a palavra diz: aquele que chama seu irmão a qual vê de idiota, como podeis dizer que ama a Deus a qual não vê. Não se cumpre o segundo grande mandamento, assim como muitos por tomarem do mundo não se cumpre o primeiro em relação ao Criador. Amar somente o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, aonde muitos colocam outro fundamento e estão com a ira sobre as suas moleiras, porque o Senhor concedeu aqueles que ele disse que depositam nele a confiança, têm a paz que excede todo o entendimento. Em sempre estar desviando do mal, e a sua ira durou um momento, mas a sua infinita bondade e misericórdia dura para sempre. Mas para aqueles que rejeitam e colocam outro fundamento, estão sempre, ele disse: não vim trazer paz ao mundo, mas vim trazer espada. Ele tem a espada da justiça a ponto de dividir a alma do espírito, e não há mais ninguém pode deter o seu pneuma, o fôlego de vida, e quando lhe é retirado, já não há mais a oportunidade. Por isso, estejais firmes e constantes, segundo sendo conduzidos pelo seu Espírito, porque aquele que tem um encontro com ele está sempre na libertação, na cura, na restauração, aonde deve ser uma perseverança do início ao fim, aonde a palavra diz: aquele que estiver santificando por meio do interior para fora, pela água transformada no vinho novo, o vinho definitivo, santifique-se e purifique-se enquanto há tempo. Aquele que estiver na imundícia, suje-se mais ainda enquanto há tempo, assim nos diz o Senhor.